Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do Fato Econômico, Economia Além da Conjuntura. Hoje, como é segunda-feira, eu, Moisés Cristiano, junto com o André da Silva Pereira, a gente está aqui para trazer para vocês os dados que foram divulgados hoje de manhã pelo Banco Central, né, no Boletim Focus, que é o boletim que o Banco Central traz aí o que o mercado está pensando em relação àqueles indicadores que já são comuns, normais, que a gente sempre traz aqui para você ficar ligado, né, que é o IPCA, também o dólar, como é que vai ser a taxa básica de juros, as expectativas do mercado, então. Vou colocar aqui para a gente saber, André, como é que vai ficar a situação. Tudo bem contigo? Lembrando, né, Moisés, que no relatório Focus de mercado não são apenas essas variáveis, né? Tem mais um conjunto de 8 variáveis que fazem o cômputo geral do relatório Focus de mercado. Né? Isso aí. A gente já pode ver aí, ó, do nosso lado aí, qual é que é a situação. Então, veja que o que chama bastante atenção aqui, duas coisas. Já olhando assim de cara, sem olhar os números, é de que aumentou a perspectiva de variação da inflação e caiu a perspectiva de PIB. E aí a gente vai ter que tentar explicar aí o porquê que isso está acontecendo, né? A gente viu que ficou a mesma expectativa para o câmbio e a mesma expectativa para a taxa básica de juros. Só que chama atenção o IPCA, que variou na semana passada de 5,51% para 5,58%. Então está acelerando, digamos assim, a piora das expectativas com a inflação. E veja que o PIB estava uma previsão aí de uma semana de 2,06, agora 2,03. Então começou a cair a expectativa de PIB também. Aí câmbio e taxa básica de juros continuam no mesmo patamar, R$ 6,00 para fechar o câmbio em 2025. A gente está aí no patamar de 5,80, né? E a taxa básica de juros vai subir mais. Já tem até a sinalização aí do Copom de que vai aumentar um ponto percentual já na próxima reunião. Então, esse de 15% a taxa básica de juros no final do ano de 2025 provavelmente vai fechar nesse patamar. E aí, André, como é que a gente pode explicar essa variação maior aí para o IPCA nas expectativas e, ao mesmo tempo, uma variação menor para o PIB? Então vamos lá, Moisés e pessoal. O que nos chama a atenção, tanto com relação ao dado 2025 quanto 2026, é o sinal da variável IPCA escapando cada vez mais da meta de inflação, que é 3%. Né? E se a gente conta 3%, já escapamos de 5 para 5,58 no ano de 2025, e escapamos também dessa meta de 3% para 2026, saindo de 4,05 para 4,30. Se a gente olha a banda superior, mais 1,5, 4,5, o ano 2025 também supera a banda superior da inflação, da meta de inflação para 2025, e fica muito próximo ali de 2026. Então, essa é uma sinalização que a inflação está subindo, né? Está pressionando, os preços estão pressionando a inflação, e, consequentemente, o Banco Central deve agir de alguma maneira na próxima reunião do Copom, evitando que essa inflação escape mais ainda da meta de 3% ou mais 1,5%, 4,5%. O próprio economista da Equador Investimentos, da JF Trust, falou isso, né? Que o modelo deles estão prevendo uma inflação por volta de 5,5%, 5,6%, e existem bancos, né? É bom a gente não citar os bancos, mas os dados estão disponíveis na internet para quem quiser ver, que alguns já estão dando inflação por volta de 6%, 6,5% para 2025. Então, é uma sinalização que o nível inflacionário, não sei se somente no primeiro semestre ou no primeiro trimestre, vai fazer uma pressão maior dos preços a nível de Brasil. Com relação ao câmbio, o que a gente consegue detectar, já que internamente nada mudou nessas últimas semanas, a não ser a nível externo, que teve a ação do Trump com as vai e voltas de mudanças de percentual de tarifas que ele está impondo aos países. Então, isso, o humor do mercado externo com relação às medidas do Trump é que estão fazendo com que o câmbio piore um pouco a nível em dólar e melhore um pouco a nível em dólar. Né? Então, acho que... Mas aí, o que se espera é que ele fique transitando, pelo menos nesse primeiro trimestre de 2025, ali na vizinhança dos R$ 6,00, né? Que é um impacto já forte
sabendo do que ele veio toda ali a caminhada de 2024, é um impacto forte sobre os preços internos, sobre os produtos que nós importamos, né? Tanto para a indústria quanto para a agricultura, e isso de uma hora ou outra vai ser repassado para o preço a nível interno. E eu já vejo assim, ó, que justamente por causa dessa piora nas expectativas de inflação, o mercado está esperando mais aperto monetário. Por causa disso, então, caem as expectativas de PIB. Justamente aquilo que o Banco Central, o Copom, né, prevê, pelo menos com essa política contracionista em termos de juros, é justamente contrair o consumo que está elevado, e aí com isso a gente vai ter aí uma contração do PIB. Isso é normal, isso é natural que vai acontecer, né? Então, por causa do consumo aquecido, a gente tem essa inflação bastante alta, e isso, então, é o que vai fazer com que o PIB caia. As expectativas de PIB estão caindo por causa dessa inflação maior aí. E a gente também, por enquanto, a sinalização, não vê nenhuma sinalização por parte do governo, né, de tomar medidas para conter os gastos do governo. Isso também influencia nessa inflação, e isso também influencia nas expectativas do PIB. Então, isso é importante a gente falar, porque isso também tem um impacto aí na economia. A famosa tarefa de casa tem que ser feita pelo governo. Reduzir gastos para evitar pressão inflacionária, dívida pública, e pressionar um pouco menos a taxa de juros. Tá? Exatamente. Lembrando que essa é uma decisão, né, do próprio governo, que a gente, como economista, a gente faz essa análise, né, com base no que está acontecendo e nas expectativas que também o próprio mercado tem visto e das falas, daquilo que o governo tem falado. Né? Mas o fato é que isso vai impactar sempre, sim, na inflação, até porque é uma inflação de consumo, que basicamente a gente vê, né? E também a gente vê que esse PIB que está na expectativa aí de fechar em 3,5% de 2024, que a expectativa é de que vai sair esse dado lá no início de março, na primeira semana de março, o IBGE vai divulgar, ele vai vir, né, a 3,5%, a expectativa do governo é essa e do mercado também, justamente por causa do consumo aquecido que a gente teve em 2024. Isso muito vindo em função de gastos maiores do governo para incentivar esse consumo. É um consumo incentivado, que a gente costuma falar, mas ele não é um consumo que ele é sustentado, né, com base em aumento da produção ou aumento da renda via produção, né, o Brasil está crescendo mais, está produzindo riquezas, e por causa disso está melhorando as condições de renda da população, e ela está fazendo um consumo maior, justamente por causa desse aumento de renda sustentada, não um aumento de renda que é feito através de incentivos, mas sim de produção. A gente pode até, Moisés, abrir num próximo programa, abrir aquele último conjunto de variáveis, né? Falar sobre dívida líquida com relação a percentual do PIB, dívida líquida do setor público, resultado primário e resultado nominal, que é para o pessoal entender um pouco por que essa preocupação do mercado financeiro e por que tanto se fala dessa questão do endividamento e perder o controle do endividamento por parte do governo. Exatamente, né? A gente vive num país emergente em que, quando um investidor ele vai olhar basicamente para o risco, para as possibilidades de que o investimento dele não vai dar retorno e que vai chegar um momento em que ele vai ou ter perda, ou então que ele não vai tirar, né, o investimento ou as expectativas que ele tem. Por causa do aumento desse risco, então, e esse risco principalmente em relação a isso que você acabou de falar, né, o aumento da dívida do governo, isso faz com que as expectativas ou então as percepções de risco aumentem, e por causa disso a gente então vê essa piora nas expectativas com o Brasil aí. Isso aí. Então tá, a gente volta a qualquer momento em mais uma edição, né, do nosso Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Convidar vocês para ficarem ligados aqui. A qualquer momento a gente traz mais informações e a gente deixa um abraço e até a próxima edição, André. Valeu. Grande abraço. Abraço, valeu.